Olá, tudo bem? Daremos início agora à nossa quarta unidade, que é Planejamento Administrativo Integrado. Isso quer dizer que nós trabalharemos as funções organizacionais já vistas: planejamento, organização, liderança e controle. Precisamos entender o seguinte, que essas funções administrativas, elas serão trabalhadas de forma sistêmica e integrada. Portanto, deveremos trabalhar a estratégia como uma disciplina da administração. É interessante frisar que, desde a década de 60, esses estudos começaram com Peter Drucker, um austríaco que se mudou para os Estados Unidos e passou a fazer pesquisas sobre produtividade, sobre planejamento, sobre estratégia nas organizações americanas. Contudo, apenas na década de 70 é que essa teoria ela foi aprimorada. Foi aí que surgiu o que nós chamamos de administração estratégica. O que implica esse processo de administração estratégica? Alguns itens devem ser citados, como o próprio planejamento estratégico, a implementação, o controle, a avaliação e o acompanhamento dessas estratégias. Cabe aqui frisar que o planejamento, sendo a primeira função administrativa, ela é aquela que mais recebe influência tanto dos aspectos macro como dos micros. Isso quer dizer o seguinte, que tanto o ambiente externo quanto o interno colabora para que essa função ela seja efetivada. Aqui tem uma definição que diz o seguinte: o planejamento é uma ferramenta para analisar o ambiente externo e interno, reafirmar a missão da organização, coletar todos os dados e transformar em informações e definir os planos de ação. Ou seja, nessa visão sistêmica, vamos analisar a administração como um sistema aberto, que recebe todas as influências e, a partir de então, serão efetivadas as suas atividades. É por isso que um autor também, chamado Alfred Chandler, que em 1970, ele definiu para a função planejamento níveis administrativos, que definiu 3 níveis administrativos, que são o estratégico, o tático e o operacional. Percebam que esses níveis, eles agora serão trabalhados no plano, o plano que a organização efetivará em forma de planejamento. Não devemos esquecer que o nosso curso é de administração pública, então os exemplos a serem dados, eles focarão basicamente nessa área. Então vamos para os 3 níveis administrativos: o estratégico, o tático e o operacional. Isso, o plano, ele vai passar a ser trabalhado por conta desses níveis e dessa abrangência. Então, para se tornar bem claro cada um desses planos, nós vamos dar um exemplo prático. Mas, antes disso, nós damos uma pequena definição do que seja cada um deles. Por exemplo, o plano estratégico, ele abrange toda a organização em sua relação com o ambiente, porque é nele que serão encontradas a missão, os produtos, os serviços e tudo que será comercializado no mercado. Ou seja, é no plano estratégico que a organização ela vai desenvolver todas as tarefas, ela vai pensar, ela vai normatizar tudo que será em outros níveis, em outras escalas, trabalhado, seja no plano tático ou no plano operacional. Nesse caso, o que nós poderíamos citar como um exemplo de plano estratégico? Vamos dar um exemplo no turismo. Nós temos no Brasil o Ministério do Turismo. Ele é o órgão máximo que representa toda a atividade turística nacional. E
realiza de 4 em 4 anos, que é o plano plurianual, novas estratégias de desenvolvimento do setor. Em 2007, foram estabelecidas as novas estratégias no Plano Nacional de Turismo para o período 2007-2010. Nesse caso, todas as diretrizes, todas as atividades serão trabalhadas em outros níveis ou nos outros planos, serão estabelecidos nesse plano estratégico. Então, no caso, o Plano Nacional de Turismo, ele vai estabelecer todas as diretrizes, todas as normas de procedimentos para os planos que vêm logo a seguir. No plano tático, que já seria o segundo momento desse planejamento, o que é que nós observamos? O plano tático, ele traduz esse plano estratégico em ações especializadas. Essas ações especializadas, elas dizem respeito ao processo de produção, ao marketing, às finanças, à gestão de pessoas. Então, nesse momento, o plano ele vai necessitar desses especialistas, desses profissionais que trabalharão especificamente cada área que foi estabelecida pelo plano maior. Se demos como exemplo o Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, do governo brasileiro, nesse plano tático nós encontraremos a Embratur. A Embratur é o órgão oficial do Instituto Brasileiro de Turismo e, nesse nível de planejamento, se enquadra no plano tático. Por quê? É a Embratur que vai especificamente divulgar o turismo brasileiro, não só nacionalmente, como internacionalmente. Percebam que a Embratur ela vai se basear no plano nacional que existe, que é o PNT, e a partir daí, dentro das diretrizes especificadas dentro desse plano, a Embratur traçará estratégias de marketing, divulgação, promoção do turismo brasileiro. É muito comum a Embratur participar de eventos no próprio Brasil, que são divididos em eventos regionais e também internacionalmente. Mais recentemente, a Embratur esteve mostrando, né, as nossas potencialidades turísticas na Europa, especificamente na Alemanha. Então, eles levam um stand, levam os representantes dos órgãos oficiais de turismo e divulgam as nossas potencialidades, tudo que nós temos de riqueza que possa atrair o turista para o nosso país.